Bom, pessoal, sejam bem-vindos para a aula de hoje, na qual a gente vai conversar sobre a ponte, mais especificamente sobre a anatomia macroscópica dela. Uma continuidade aí da última aula que eu falei de bulbo com vocês. O objetivo vai ser bem parecido com o da aula de bulbo, né? Que vocês entendam aí, de forma básica, a anatomia macroscópica da ponte, suas relações, né, seus limites, que vocês comecem, né, a fazer uma análise aí das correlações de anatomia macroscópica e neuroimagem, e que a gente comece a entender um pouquinho aí algumas correlações clínicas diretas da macroscopia. E aí, para começar, eu trouxe aqui essa imagem, em que dessa vez quem está de verde é essa estrutura que é chamada de ponte. Ela fica logo acima do bulbo, como eu falei para vocês, o que separava o bulbo da ponte na última aula, né? Na frente era o sulco bulbo-pontino, e posteriormente eram as estrias bulbares do quarto ventrículo, né? E o que acaba meio que separando aí a ponte do mesencéfalo na visão posterior é a eminência do nervo troclear, fica logo abaixo aqui, né, do colículo inferior do mesencéfalo, e na parte anterior é a formação aí do pedúnculo cerebral do mesencéfalo, tá bom? Fica na base aí do mesencéfalo, né? E eu trouxe já uma imagem aqui, né, uma neuroimagem, para mostrar para vocês justamente que é muito parecido, né, com o desenho esquemático aqui. A gente vê a ponte, uma relação aí, olha só, o bulbo aqui, né, em forma de tronco de cone invertido para baixo e continuando com a medula. A gente tem a ponte aqui com sua base bem grande. E o mesencéfalo assim. Aqui a gente consegue ver, né, o colículo superior, o colículo inferior do mesencéfalo. Seria mais ou menos aqui nesse nível que estaria o limite superior da ponte com esse mesencéfalo. E aí, pessoal, a gente já consegue ver que a relação anterior da ponte é com a base do crânio, tal qual o bulbo, né? E a relação posterior da ponte, aí a gente tem aqui o quarto ventrículo com o cerebelo, que dá para ver aqui nessa imagem também. E eu trouxe aqui uma imagem, ó, da base do crânio, de novo, a fossa posterior da base do crânio. Lembra que eu falei que o bulbo ficava nesse nível, mandava o nervo hipoglosso por esse canal aqui, que é o canal do hipoglosso, mandava fibras aí do glosso faríngeo, do vago e do espinhal acessório pelo forame jugular. E aí, mais acima, e ocupando esse espaço aqui, mais precisamente, né, fica a ponte. A ponte vai ter uma relação íntima, então, aqui com essa região do clivus da base do crânio, e lateralmente também vai estar aí cercada, né, por essa base do crânio também. Tem até alguns acidentes anatômicos importantes na base do crânio. A gente vai ver mais à frente, eu vou falar do trigêmeo, que ele acaba se inserindo aqui na fossa média, né, o facial e o vestíbulo coclear entram aqui pelo meato acústico, né, que fica dentro desse osso, que é o osso petroso. Então, a gente vai conseguir fazer muita correlação anatômica, macroscópica com a neuroimagem aqui, beleza? Então, olha só, a relação aqui da parte anterior da base da ponte com o clivus, né, na base do crânio. E aqui eu trouxe uma outra imagem esquemática mostrando isso, e já introduzindo para vocês, né, a relação da ponte com alguns nervos cranianos, e a relação que vai existir desses nervos cranianos aqui também, nessa base do crânio. Beleza. Pessoal, esse órgão do sistema nervoso central se chama ponte por causa desse aspecto aqui. Tá? Olha só, parece, né, que está comunicando os dois hemisférios cerebelares, né? Então, daí veio o nome de ponte. E a ponte, ela tem demarcado aí, como acidentes anatômicos, várias estriações, né, várias estriazinhas transversais que a gente consegue observar. Essas estriações, a gente vai ver quando a gente fizer a correlação microscópica, né, elas se originam por conta das fibras transversais, que são do feixe córtico-ponto-cerebelar. Então, elas vão acabar formando essa estrutura, essas estriações transversas na estrutura da ponte. E aí, em cada lado, né, a gente tem os braços da ponte. O que limita a ponte em si do braço da ponte, que é também chamada de pedúnculo cerebelar médio, é a eminência aí, a eminência do nervo trigêmeo. E a gente consegue ver isso na neuroimagem. Olha só, a gente tem a ponte aqui, a eminência do nervo trigêmeo indo para a fossa média, como eu já introduzi para vocês aqui, e aqui o pedúnculo cerebelar médio, né, ou braço da ponte, comunicando ponte com os hemisférios cerebelares. E aqui já trouxe uma lâmina, né, da parte microscópica para mostrar que são essas fibras transversas que vão dar esse aspecto dessas estriações transversais aqui na parte macroscópica da ponte. E o nervo trigêmeo, pessoal, vale a pena eu mostrar aqui para vocês que muito frequentemente a gente consegue ver ele no exame de imagem,
principalmente na ressonância. Essa estrutura aqui, que eu pus em vermelho para a neuroimagem em preto, para essa imagem maior, né, gráfica para vocês verem. E vale a pena frisar aqui que existe, olha só, o nervo trigêmeo ele é principalmente sensitivo. Então ele tem uma porção sensitiva grossa, bem grande, e uma porção motora, né, bem mais fina. Essa parte sensitiva vai fazer a sensibilidade da face, enquanto a parte motora é relacionada à motricidade da mastigação. Tá? Não é mímica facial é do nervo facial do sétimo. Tá? Mas a motricidade da mastigação é de responsabilidade do nervo trigêmeo. Então a raiz sensitiva é a maior, a raiz motora é a menorzinha. Beleza. Além, né, dessas estriações transversais que a gente consegue ver, a gente tem também um sulco maior, bem delimitado, bem no meio da ponte. Seria aí meio que em continuidade, vamos falar assim, com a fissura mediana anterior do bulbo. Tá? Mas, na verdade, essa impressão anatômica ela aparece por causa da relação íntima da ponte com a principal artéria da circulação posterior, que é a artéria basilar, que se localiza bem na base do crânio, bem na região do clivos, que justamente onde eu falei para vocês que a ponte fica repousada. Então, essa estrutura surge, né, por conta dessa íntima relação aqui com a artéria basilar, que fica bem na base aqui do crânio, tá? Na frente da base da ponte. Então, nessa imagem, nós temos aqui, ó, base, fossa posterior da base do crânio, abrigando o tronco encefálico e cerebelo, bulbo na região do forame magno, na relação aí íntima com a formação da medula, ponte no meio e mesencéfalo mais acima, que nem aparece aqui. A gente consegue ver que a ponte tem a íntima relação aí com a basilar, que formou essa estrutura. Eu falei para vocês também na aula anterior que o que separa ponte de bulbo é esse sulco bulbo-pontino, e que é de onde vão sair dois nervos, na verdade 3 até, super importantes para a gente. Tá? O abducente, o mais medial, o facial, e aí eu vou chamar facial e intermédio, né, de facial só, e o nervo vestíbulo coclear. Tá? Então, 3 nervos, 3 pares de nervos, né, super importantes para a gente, que saem dessa estrutura do sulco bulbo-pontino. O mais medial é o abducente, o do meio é o facial e o mais lateral é o vestíbulo coclear. Uma dica aí, se você quiser seguir de medial para lateral, você segue o alfabeto. Então, o primeiro é o A, o do meio é o F e o último lá é o V. E até o intermédio pode entrar nessa jogada também, né? F, G, H, I. Então, facial e intermédio aqui entre os dois. Nervo abducente, o primeiro. Facial e intermédio no meio. Vestíbulo coclear, o mais lateral do sulco bulbo-pontino. Isso foi a visão anterior da ponte. Agora, falando um pouquinho sobre a visão posterior. Essa visão posterior da ponte, a gente acaba vendo quando a gente observa o assoalho do quarto ventrículo. Então, nessa imagem aqui, a gente cortou o cerebelo, né? Tirou aí uma bela parte dele e conseguiu observar o assoalho do quarto ventrículo, né? Numa visão posterior. E que estruturas a gente vai ter aqui? Primeiro, a gente consegue ver que tem um sulco no meio, que a gente chama de sulco mediano. E tem 2 sulcos laterais que limitam uma estrutura maior aqui no meio, que são os sulcos limitantes. Essa estrutura que fica no meio, né, do sulco limitante ainda, né, ele tem 2 dilatações, são chamadas de fóveas. Fóvea superior e fóvea inferior, aqui embaixo. Fóvea inferior meio que a nível de bulbo, já abaixo das estrias bulbares. Tá? Essa estrutura, que é limitada pelos sulcos limitantes, recebe o nome de eminências mediais. E nessas eminências mediais, a gente consegue ver que tem uma estrutura que chama atenção, salta aos olhos, que né, são os colículos, né, faciais, que ficam aqui. Além disso, lateral aos sulcos limitantes, a gente tem, né, nessa região mais superior, os neurônios de coloração mais escura, tá, que correspondem aí a uma estrutura super importante no nosso tronco encefálico, que é o locus cerúleus. Tá? Esse locus cerúleus, ele manda, né, neurotransmissores aí para uma grande quantidade de áreas, né, do nosso encéfalo e medula também. E a gente vai falar mais à frente sobre qual neurotransmissor é esse, a gente só não vai entrar em detalhes agora porque não vale a pena. Mas fixem já aí que ele é um relé aí de envio
de neurotransmissores para uma boa parte do sistema nervoso central e tem relação com o ciclo sono-vigília. E com isso, a gente fecha aí uma compreensão mais básica da anatomia macroscópica. Vamos entender agora um pouquinho como correlacionar isso com a neuroimagem, né? Eu já mostrei aqui essas duas imagens para vocês, mas eu quero trazer para que vocês comecem a se familiarizar com a neuroimagem, né? E comecem a conseguir identificar rapidamente as estruturas que vocês estão vendo, né? A gente consegue visualizar aqui, né, a fossa posterior da base do crânio, que abriga o cerebelo, bem visível aqui, e a gente está vendo que tem uma estrutura que comunica os dois hemisférios cerebelares, que é a ponte. Entre eles, a gente tem o quarto ventrículo, e a gente agora conhece, né, a ponte o suficiente para saber que essa estruturazinha aqui está formando um sulco no assoalho do quarto ventrículo, que é o sulco mediano. E na base da ponte, aqui na frente, em que ela vai ter uma relação íntima com o clivus, né, com essa parte aqui da base do crânio, ela tem o sulco basilar, que é onde ela tem a relação com essa artériazinha aqui, ó, a artéria basilar. Eu também falei para vocês que a ponte, ela é separada do braço da ponte, ou do pedúnculo cerebelar médio, pelo nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele vai sair por essa região e vai para a fossa média da base do crânio, para essa região, onde ele vai deixar aqui um gânglio, chamado gânglio de Gasser, que fica no cavo de Meckel, nada mais é que uma estrutura que é formada pela dura mater parietal e visceral para abrigar esse gânglio, que fica nessa região que eu estou marcando aqui, mais ou menos aqui, nessa altura. E daqui, o trigêmeo se separa em 3 ramos. V1, né, o ramo oftálmico, que entra pela fissura orbital superior, essa estruturazinha aqui. V2, o forame redondo, né, onde entra aqui o ramo maxilar. E V3, por onde sai o forame oval, de onde sai o ramo mandibular. Essa estrutura que a gente seria essa visão aqui que a gente teria, tá? Olha só, o trigêmeo saindo, separando ponte do braço da ponte, indo para frente, né, onde ele vai se alojar na região aí de seio cavernoso, no cavo de Meckel, mais especificamente, esse é o gânglio de Gasser, ou gânglio trigeminal, e ele manda o nervo oftálmico, o ramo V1, pela fissura orbital superior, junto com outros nervos, um ramo maxilar, V2, que entra no forame redondo, e um ramo mandibular, V3, que entra pelo forame oval, nessa estrutura aqui. Tá? E aqui já vale a pena frisar uma coisa. A gente vai ver na nossa aula de mesencéfalo, a gente vai complementar com os outros nervos. Mas falando ainda de ponte, olha só quem se junta ao quinto nervo, né? O nosso sexto. Ele saiu aqui da parte mais medial do sulco bulbopontino, subiu pela base do crânio, nessa região chamada de clivus, e entra no seio cavernoso, junto com o trigêmeo. E ele vai para a órbita, né, para inervar o músculo reto lateral, junto com o nervo oftálmico, com o ramo V1 do trigêmeo. Então, ele entra aqui pela fissura orbital superior, junto com o nervo oftálmico. Tá? Uma outra imagem para mostrar que vocês vão tentar fazer a abstração, né? Aqui embaixo estaria o bulbo, aqui a ponte, e da ponte sai, né, o sexto do sulco bulbopontino mais embaixo, e o quinto, né, pelo braço da ponte aqui, dividindo, na verdade, aí, né, a ponte do braço da ponte. Ele manda suas fibras, forma o gânglio trigeminal, ou gânglio de Gasser, e envia V1 pela fissura orbital superior, V2 pelo forame redondo, V3 pelo forame oval. Essas estruturas aqui ficam a nível aí de seio cavernoso também, tá? Nessa região aqui, mais ou menos. Beleza. Nossa, Cadu, você falou aí do sexto, falou do quinto, e o sétimo e o oitavo. O sétimo e o oitavo saem, né, da parte mais lateral do sulco bulbopontino e vão entrar numa estrutura que é o meato acústico, essa aqui. Já vou falar mais à frente. Só para mostrar, antes de falar de sétimo e oitavo, né, trazer para vocês aqui o trajeto do nervo abducente. A gente tem aqui a nível de ponte, do sulco bulbopontino, da parte mais medial, ele sobe, atravessa o clivus, chega a nível de seio cavernoso, entra pela fissura orbital superior e inerva o músculo reto lateral. Aqui é só uma imagem mostrando a fissura orbital superior, por onde passa V1, né, o ramo oftálmico do trigêmeo, e o nervo abducente, que a gente falou até agora. Mais para frente a gente vai ver outras coisas. E, pessoal,
Dá para ver tudo isso na tomografia, na janela para osso, tá? Aqui a gente tem a fissura orbital superior, tá? Então você pode já começar a desenvolver aí uma abstração para você conseguir ter essa noção de que esses nervos estão passando por essa região. Aqui no canal óptico passa, né, o nervo óptico. A gente vai ver mais à frente nas nossas aulas. Pronto. E finalmente a gente chega aqui no nervo facial. Sai pelo sulco bulbopontino, junto com o nervo intermédio ali, né, numa região mais média, né, mais lateral ao abducente, mais medial em relação ao vestíbulo coclear, e entra no meato acústico interno, onde vai fazer um trajeto sinuoso, né, pelo osso petroso, até sair do neurocrânio, né, e emitir suas fibras. Ele atravessa, inclusive, a parótida para inervar os músculos da mímica facial. Sorrir, levantar, né, franzir as sobrancelhas, fazer essa face aqui também. Então, toda a mímica facial aí é de responsabilidade desse nervo. Aqui é mais ou menos mostrando como funciona esse trajeto do nervo facial. O núcleo dele fica um pouquinho mais anterior na ponte, a gente vai ter uma aula só disso, de microscopia. Mas ele manda a fibra para trás, que dá a volta no núcleo do nervo abducente e forma aquela estrutura que a gente falou, né, que fica na eminência medial do assoalho do quarto ventrículo, na parte da ponte, que é o colículo facial. Essa fibra vem então para frente, sai pela parte lateral do sulco bulbopontino, entra no meato acústico interno. Tá? Olha só, gente, aqui é bulbo, aqui é ponte, tá? Em relação com a base do crânio, aqui estaria a basilar. Então, vocês já estão começando a entender essa anatomia. E aí, o nervo entra no meato acústico interno e faz um trajeto sinuoso pelo osso petroso, até sair do neurocrânio pelo forame estilomastoide, para inervar o rosto. Aqui é mais uma imagem disso, né? E aí, pessoal, vocês conseguem ver já que sai um nervo um pouquinho mais lateral, né, que o nervo facial, que é o nervo vestíbulo coclear. E ele entra junto nesse meato acústico interno. Só que ao invés de fazer um trajeto sinuoso e sair do neurocrânio, ele fica lá porque ele termina nas estruturas que são a cóclea, tá? Essa região aqui, na verdade aqui até a membrana timpânica, né? Aqui que é a cóclea, aqui atrás, tá? E aqui, esse caracolzinho. E o vestíbulo, que é essa região aqui com esses 3 canais semicirculares que a gente chama, tá? Daí o nome, nervo vestíbulo coclear. Ele recebe aí fibras sensoriais aí com relação à posição da cabeça, né, o vestíbulo, e com relação a ondas sonoras para a formação, né, do impulso do estímulo nervoso que vai levar a nossa compreensão dos sons, tá? Que é a cóclea. Beleza? Então, olha só, nervo facial, nervo vestíbulo coclear. Eu trouxe aqui uma imagem só para ilustrar para vocês que do facial, o sétimo nervo, saem algumas fibras, né? O nervo petroso maior, logo no começo, o nervo para o músculo estapédio, que é um músculo que protege, né, o nosso ouvido de estímulos muito altos, e o nervo corda do tímpano. Tá? Só para vocês já irem começando a entender. Eu não quero que vocês gravem isso, mas vocês comecem a ouvir, a se familiarizar com essas estruturas, porque isso vai fazer muita diferença quando a gente for falar lá do exame neurológico, tá? Como topografar uma lesão no nervo facial, beleza? Então, vale muito a pena vocês já começarem a entender um pouquinho dessa anatomia. E aqui, por último, só mais uma imagem, né, do nervo vestíbulo coclear. Olha só, a cóclea, o vestíbulo e o nervo em si se formando e entrando aqui pela parte mais lateral do sulco bulbopontino. Aqui a gente teria, né, o facial. Idealmente ele estaria mais medial aqui e entrando junto no meato acústico interno e fazendo um trajeto aqui dentro, beleza? Com isso, gente, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor a anatomia macroscópica e ajudado vocês a começar a fazer umas correlações entre essa anatomia com a neuroimagem e com a macroscopia, beleza? Até a próxima aula, a gente vai falar aí do mesencéfalo.